Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 38º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€, porque se ultrapassar este montante é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%. No entanto, como eu adquiro sempre estes ETFs acumulativos em euros, então não existe aqui qualquer conversão. Podes ver que neste momento o portfólio aqui para esta série está com um lucro não realizado de 6.214€, por isso face ao mês passado até foi uma boa valorização, sendo que a minha melhor posição neste momento continua a ser o QDVE, que tal como conheces, foi adquirido várias vezes na zona 3. Entretanto, caso tenhas interesse em também criar uma conta nesta corretora, caso faça sentido para o teu perfil de investidor e objetivos, recorde que existe uma opção onde podes colocar um código promocional e se colocares o Workaholic neste código promocional, que aqui aparece quando se coloca o e-mail, então podes ganhar um mês gratuito do Patreon. Entretanto, eles já não estão a oferecer a tal ação gratuita, mas pelo menos um mês do Patreon não é possível, só tens é que me enviar mensagem se entretanto não receberes por e-mail. Agora, há aqui esta notícia que eu queria partilhar contigo, que é relativamente ao retorno dos fundos de pensões privados, que é dos mais baixos da União Europeia. Portanto, aqui estamos a falar de Portugal, para variar, que nos últimos 20 anos o retorno médio anual real não vai além de 1,3%. Por isso, isto a meu ver é algo insustentável, ou seja, mesmo sendo um fundo de pensões privado, continua a ser mesmo muito baixo, e por isso nós temos que ver alternativas. Aliás, tu podes ver que em termos de planos complementares da reforma, apenas 18,7% da população ativa é abrangida. Ou seja, numa perspectiva nacional, estamos a abranger todas as pessoas, existem poucas que realmente têm planos complementares à reforma, o que é pena. Por isso é que esta série é importante, nós temos que fazer algo por nós mesmos. Nós sabemos que a rentabilidade histórica anualizada do S&P 500 está de volta dos 10,56%, se ajustarmos à inflação, então é 6,69% anualizada, e isto até não é mau de todo. Ou seja, só seguindo o S&P 500 já se obtém. É claro que o desempenho passado não garante resultados futuros, mas se isto se mantiver assim durante vários anos, já é bastante interessante, seja qual for o objetivo. Depois, nós também podemos utilizar esta calculadora, que é para calcular o Cost Fire, sendo que eu vou utilizar para o meu caso. Ou seja, eu ainda tenho 28 anos, quero-me reformar aos 55, o gasto que teria, supostamente, na reforma anualmente seria 12.000. Atenção que isto é ajustado à inflação, por isso a perda de poder de compra já é aqui considerada. O que eu tenho neste momento em ativos é 24.345, a contar tanto com os investimentos mais a rentabilidade, e a contribuição mensal média é cerca de 500. A taxa de crescimento eu pus 10,56 com base no que vimos anteriormente, a inflação pus 3,75 com base na inflação média desde que eu comecei esta série, e a taxa de levantamento de seguro é 4,5%. Por isso, com base nestes dados, diz que daqui a 4 anos consigo atingir o Cost Fire, o que significa que daqui a 4 anos, se eu assim quiser, posso parar completamente de investir, que aos 55 anos já tenho aqui o meu Fire Number, já tenho o valor para o qual me posso reformar. Mas é claro que eu não vou parar daqui a 4 anos, ou seja, vou continuar estes investimentos e vou tentar otimizá-los da melhor forma que consigo. Para além que eu coloquei esta taxa de crescimento, e esta taxa de crescimento não é de todo a que está neste momento. A taxa de crescimento atual, ou seja, a rentabilidade atual com base na XIRR é de 18,31%, que é muito acima destes 10,56%. Agora, a questão interessante para este mês, será que esta XIRR, portanto a rentabilidade atual do portfólio, vai aumentar quando eu colocar os dados para este mês? Ou seja, estamos a falar de dezembro. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a inflação atual, para isso eu também tenho que encontrar, ou seja, vou ter que abrir aqui um separador, inflação, vamos lá ver a inflação para Portugal, porque entretanto já temos aqui estimativas corretas, ou seja, outubro foi 2%, novembro a estimativa é 2,1%, deixa-me só confirmar, então setembro 1,9%, aqui foi realmente, em outubro foi realmente 2%, e a estimativa para novembro é 2,1%, por isso eu vou colocar aqui 2,1% e vou estimar que para dezembro será igual. Entretanto, o investimento para este mês deverá ser cerca de 400, porque ainda estamos na zona 1, depois já vou mostrar isso. Entretanto, a rentabilidade que tenho no portfólio atualmente é 6.217,03. Então, 6.217, então 6.217,03. Portanto, a XIRR aumentou de 18% para 19,15%, ou seja, isto é muito próximo de 20% já após mais de 3 anos. Ou seja, nós estamos no 38º episódio, por isso já passou 2 meses após estes 2 anos, e acontece que a rentabilidade continua neste nível. É claro que o mercado também tem ajudado, mas se nós formos ver graficamente,
até tem sido bastante interessante. Ou seja, aqui estaria a estimativa. É claro que aqui no episódio 30 houve uma altura que foi abaixo, portanto houve aqui uma grande queda, mas agora podemos ver que a distância é significativa face àquilo que era esperado com base no S&P 500. Por isso, eu espero continuar assim, mas também temos que ter outras coisas em consideração, tal que me mostra aqui no fecheiro, como é o caso, por exemplo, dos impostos. Ou seja, eu não vou querer estar a levantar o dinheiro até passar pelo menos 8 anos. Para quê? Para ter esta vantagem fiscal e a tributação ser de 19,6%, ou seja, a isenção, a exclusão são de 30%. Isto é algo que tu também consegues ver aqui no e-mail, ou seja, isto foi algo que a própria XTB já partilhou, pronto, isto é algo que já está em vigor há algum tempo e é algo que o fecheiro tem implementado, por isso, caso queiras ter acesso a este fecheiro, então é só entrar no Patreon, no plano 2, consegues fazer, não download, porque o fecheiro está formatado para ser utilizado na Drive, portanto tens de fazer uma cópia para a tua OneDrive e assim conseguir utilizar para o teu caso. Entretanto, podemos confirmar que realmente o S&P 500 está na zona 1, praticamente ou muito próximo de máximos absolutos, mas isto também não é diferente para o mercado europeu, tá bem? Também está praticamente ou muito próximo de máximos absolutos e na zona 1. A mesma coisa para empresas grandes e médias, para além daquelas que estão no S&P 500, por isso temos de ter tudo isto em atenção, porque praticamente está tudo na zona 1. Entretanto, eu quero ter aqui uma boa exposição ao mercado dos Estados Unidos, porque realmente não há aqui uma grande vantagem comparativamente ao mercado europeu neste momento, na minha opinião, mas claro que tu deverás fazer o teu próprio estudo e entender o que é mais indicado para ti. Eu, pelo menos, utilizei este fecheiro para encontrar o ETF que poderia ser mais indicado para o meu perfil, entre vários que eu vi, mas tive o cuidado de ver para que estivesse dentro da zona 1. A zona 1, neste momento, encontra-se numa volatilidade entre os 10% e 15%, ou seja, se o ETF for muito acima destes 15%, eu provavelmente vou descartar, porque será mais indicado para a zona 2 ou até para a zona 3, se for acima dos 20% de volatilidade no último ano. Agora, vocês fizeram várias sugestões, a começar por esta, portanto temos esta, temos aqui outra mais abaixo, o Eduardo mencionou o imposto que é aplicado neste momento, portanto aquilo que eu já partilhei, e eu acho que tinha visto aqui alguns outra sugestão, exatamente, foi esta aqui, esta relativamente a Stock Options. Agora, esta de opções, apesar de ser físico, está bem, por isso poderia ser sintético, é algo que eu prefiro evitar. Também é distributivo, tem um field size mesmo muito reduzido e é algo que eu não me sentiria de todo confortável, está bem? Isto depende da estratégia que vais utilizar. Aqui eu penso que já seria para uma estratégia mais complexa, com covered calls e um mix entre outras posições que teres que abrir, dependendo daquilo que seria a tua estratégia, mas sim, para mim isto é para evitar. Agora, outra sugestão que foi feita foi esta que até achei interessante, que basicamente são empresas listadas de private equity e têm um total expense ratio mesmo muito elevado, de 0,75%, quase 1%, que é mesmo muito elevado, é acumulativo, é físico, tem um field size pequeno e existe desde 2022. É constituído por 95 empresas e podes ver que este foi o desempenho, ou seja, começou negativo e entretanto a partir mais ou menos de novembro de 2023 começou a recuperar até atingir estes máximos por volta de cerca de 50% de rentabilidade, isto a ver em euros, porque se for em dólar então um pouco menos, mas sim, por volta de 42%, sendo que agora ainda está um pouco distante de máximos. A verdade é que tem uma volatilidade muito elevada, de 21,82, ou seja, neste caso seria mais para a zona 3, e estas são as empresas que constituem, ou seja, só este top 10, e atenção que isto são empresas maioritariamente do setor financeiro, inclusive já adquiri uma individualmente que foi a Ars Capital, mas sim, estas aqui é com um foco muito grande no setor financeiro e só estas 10 ocupam mais de 50% do ETF, por isso o ETF é composto por 95 empresas, mas repara que só as primeiras 10 já são suficiente para ocupar mais de 50% do ETF, por isso fazer um estudo só nestas primeiras 10 já é o suficiente para ter uma boa noção do possível desempenho do respectivo ETF. Agora, isto foi sugestões e comentários no YouTube. Entretanto, também foi feito no Patreon e no Patreon foi sugerido este ensino, foi sugerido este aqui, por isso é tudo ETFs que eu quero ver. Entretanto, foi sugerido este de Consumer Staples, portanto dentro do setor mais focado no europeu. Aqui a parte negativa que eu vejo é especialmente ser europeu, porque eu gostaria também que tivesse exposição aos Estados Unidos neste momento, mas o facto de ser Consumer Staples, isto para mim, ou seja, dentro deste setor, para mim é um aspecto positivo e eu já vou partilhar o porquê. Aliás, eu até posso saltar essa parte e mostrar-te o porquê, que é, dentro do ciclo dos mercados, nós podemos estar a entrar numa fase que Consumer Staples e outros setores podem ter um maior destaque. Portanto, nós estamos aqui próximo, ou talvez no pico, ou próximo do pico, e se entretanto entrarmos na fase do crescimento da economia, que já é o late cycle, ou
como tu queiras chamar, em termos de correção, então há aqui alguns setores que se destacam. Neste caso, eu apenas destaquei aqui utilities, porque foi um trabalho que eu fiz relativamente ao Galp para o meu projeto global da pós-graduação em análise financeira, mas temos aqui outros setores como consumer staples, healthcare e por aí fora. Pronto, entretanto, esta foi uma sugestão que foi feita, só me desagrada o facto de ser europeu, mas eu também vou partilhar um que é mundial. Tem um total expense ratio de 0,8%, é cumulativo, físico, tem um grande film size. Aliás, quando eu digo grande, é minimamente grande para estar na zona verde. É constituído por 37 empresas e existe desde 2020. Entretanto, tem oscilado bastante, ou seja, não tem tido aquele contínuo crescimento que gostaríamos de ver. Tem uma volatilidade até pequena, portanto faz parte da zona 1 e é assim que está diversificado. Ou seja, isto são empresas que eu diria que são conservadoras na medida que não têm um contínuo crescimento em termos de valorização da respectiva ação, mas pagam dividendos interessantes, como é o caso da Nestlé, que só esta tem aqui um peso de 20%. Repara, o top 10 aqui tem logo um peso de 35% praticamente, ou seja, 3/4 do ETF em 37 empresas. Por isso, só este top 10 é o suficiente para ter uma boa noção do respectivo ETF. Sendo que a Nestlé é depois 1/5 do ETF, portanto é mesmo muito. Temos a Unilever, pronto, e outras empresas que tu podes achar interessante. Mas esta para mim é para descartar por enquanto. Depois temos esta outra sugestão que foi feita com base no ensino. Não sei se o ensino é exatamente o mesmo, mas pelo menos foi o que eu encontrei. E esta aqui é totalmente para descartar. Um total expense ratio mesmo muito elevado, é acumulativo, ok, físico, mas film size muito pequeno, constituído por 45 empresas, tem estado continuamente em queda. E estas são as empresas que constituem, ou seja, eu nem sequer conheço nenhuma empresa, conheço a Advanced Micro, mas não conheço a grande maior parte das empresas que fazem parte deste ETF. Aliás, repara, só o top 10 é logo um peso de praticamente todo o ETF, por isso isto é constituído por 45 empresas, mas só o top 10 ocupa quase tudo, está bem? Por isso só ter uma noção destas empresas já consegues conhecer bem o ETF. E estamos a falar de um ETF com grande exposição à China e tecnologia, portanto muito focado na China. Uma volatilidade mesmo muito grande, 27%, por isso este aqui seria certamente para a zona 3, caso tivesse interesse, mas provavelmente iria preferir outro ETF, como o KDVE, caso estivesse na zona 3. Depois temos aqui uma última sugestão, que é relativamente um ETF que eu considero na categoria de futurístico, está bem? Portanto, olhar para a inovação e tecnologia, neste caso, de geração seguinte da internet, mas só que isto é só o título, porque se formos ver as empresas, vai estar um pouco mais do mesmo. Tem um total expense ratio de 0,30%, é cumulativo, é físico, tem um film size pequeno, portanto aqui já seria para ter atenção, e é composto por 100 empresas. Está próximo de máximos e, se olharmos para baixo, tem uma volatilidade mesmo muito grande. Por isso, a fazer parte da zona 3. Este ETF, muito provavelmente, seria melhor ver na série dos ETFs para os filhos. Mas, de qualquer modo, aqui certamente seria para descartar e provavelmente descartaria no outro lado com um film size tão pequeno. Mas pronto, as empresas que fazem parte deste ETF é aqui a Tencent, Apple, Broadcom, Nvidia e por aí fora. Por isso, muitas das empresas que já conhecemos. Temos também a Oracle, que teve uma queda recentemente. A Netflix também. Por isso, este ETF até não é mau de todo. Temos aqui várias empresas que tiveram uma pequena ou média queda recentemente e pode ser interessante até considerar este ETF. Tem uma exposição de mais de 80% aos Estados Unidos, depois China e por aí fora, e mais de 50% à tecnologia. Depois telecomunicações e podes ver os restantes pesos com base nos diferentes setores. Ou seja, o mercado imobiliário, por exemplo, nem sequer tem 0,5%. Mas pronto, é só para teres essa noção. Agora, isto é com base nas vossas sugestões. Apesar de eu agradecer bastante as vossas sugestões e fiquem à vontade para fazer mais, porque pode ser que haja uma sugestão interessante e eu realmente faça a aquisição desse respectivo ETF se for de encontro ao meu perfil de investidor e objetivos, mas para este mês em específico eu considerei outro que fui pesquisar com base no meu fecheiro. Ou seja, eu utilizei este fecheiro que está aqui, que também está no Patreon, no plano 1, e também utilizei então o meu trabalho. Ou seja, aqui nos setores é importante ter em consideração aquilo que nós poderemos estar por vir, ou seja, se houver realmente uma correção e depois uma recessão, então nós queremos saber quais são os setores que se destacam, ou pelo menos se conseguem defender melhor e ao mesmo tempo consigam também valorizar enquanto estamos neste crescimento do mercado, porque não sabemos quando é que vai terminar o pico. Entretanto, este é um dos ETFs que se destacam, este é relacionado com Consumer Staples, mas em vez de ser europeu, já é com exposição a nível mundial. Por isso, comparativamente àquilo que foi sugerido, tem um total expense ratio de 0,25%, é cumulativo, é físico, também um fund size grande, é constituído por 97 empresas e existe desde 2016. Não está ainda em máximos absolutos, tem uma volatilidade de 11,91%, ou seja, seria até indicado para a zona 1 e podemos ver que esta é a composição.
Agora, eu pelo menos não me sinto confortável com a grande maior parte destas empresas. Estamos a falar da Nestlé, Walmart, ou seja, há aqui empresas que, para além de eu achar que possam estar sobrevalorizadas, não falo da Nestlé em específico, mas falo de outras, possivelmente, é mais com foco na distribuição de dividendos, o que pode fazer sentido, está bem? Ou seja, aqui não seria mal pensado de todos, é uma questão de tu avaliares com base no teu perfil se faz sentido para ti ou não. Aqui também conseguimos ver um contínuo crescimento, apesar da possível valorização não ser muito grande. Ou seja, se olharmos aqui para baixo, vemos que em 2024 valorizou apenas 12,44%, 2023 uma queda de 1,17%, 2022 0,24%, 2021 mais de 22%, está bem? Por isso não foram assim valorizações muito grandes, ou seja, estamos a falar de uma exposição a um setor que não tem um grande crescimento, mas pronto, ao menos é mais defensivo. Depois, temos também o setor da saúde. Isto aqui focado no S&P 500, com Total Expense Ratio de 0,15%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2015 e é constituído por 60 empresas, sendo que, tal como podes ver, teve toda esta queda e agora recuperação. Por isso, o setor da saúde parece, pelo menos neste ETF, querer estar a recuperar, porque realmente teve aqui uma valorização, portanto, dos 100 para os 130, ou seja, numa questão de meses, de cerca de 30%, que é bastante significativo. Volatilidade, cerca de 17,75%, ou seja, mais para a zona 2, e podes ver que este é o top 10 das empresas que têm maior peso neste ETF, que ocupam mais de 56%, por isso é um peso bastante expressivo, e com exposição aos Estados Unidos. Por isso, isto aqui, tal como o título indica, são empresas do S&P 500, por isso é normal que a exposição seja praticamente toda aos Estados Unidos, tal como aqui indica. Depois temos outros ETFs mundiais. Temos este, que tu já deves conhecer, tem um Total Expense Ratio de 0,25%, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2014 e é constituído por 388 empresas. Está praticamente em máximos absolutos, aqui a volatilidade de 13,62 faz parte da zona 1 e conseguimos ver que estas são as empresas que fazem parte deste ETF. Ou seja, vemos a Cisco, Micron e Intel, que até teve uma boa recuperação recentemente. Temos outras que pagam dividendos interessantes, como é o caso da British American Tobacco, AT&T, Verizon e por aí fora. Por isso também está muito focado para os dividendos. Temos uma exposição de 38% aos Estados Unidos, ou seja, maioritariamente eu acredito que esteja até bem diversificado. Depois vamos ver a rentabilidade passada. 2024 teve aqui um desempenho de 12% aproximadamente, 2023 cerca de 15%, 2022 menos 4%, 2021 mais 30%. Ou seja, não é mau de todo. Entretanto, eu também quis comparar aqui com este ETF, que é um ETF muito conhecido mundialmente. Aliás, eu acho que este seja o ETF com o maior fund size que eu conheço. Repara, o fund size neste ETF é de 108 mil milhões. Portanto, é mesmo muito elevado. Tem um Total Expense Ratio de 0,20, é acumulativo, é físico, existe desde 2009 e é constituído por 1.322 empresas. Está praticamente em máximos absolutos, tem uma volatilidade de 15,85, por isso entre a zona 1 e a zona 2, e esta é a sua constituição. Ou seja, maioritariamente aos Estados Unidos, estamos a falar de quase 70%, sendo estas as principais empresas e maior exposição à tecnologia. Agora, eu não fiquei por estes, apesar de estas serem possíveis alternativas que eu considerei também como uma opção a adquirir, que poderia ser perfeitamente algum destes ETFs a adquirir para este mês, mas a verdade é que eu decidi ir um pouco mais longe. Vi, por exemplo, empresas específicas que tiveram uma grande queda recentemente, e neste caso vi a Novo Nordisk, que teve toda esta queda e ainda não conseguiu mostrar sinais de recuperação. Portanto, vi alguns ETFs que tinham exposição à Novo Nordisk, como é o caso deste ETF, no setor da saúde, mas dentro da Europa, em que tem uma exposição da Novo Nordisk, diz-me lá ver de quanto, de 9,18%, e depois já as restantes. Só que é claro, com peso 78,12% aqui à saúde, e para este mês eu não quero que tenha exposição apenas à Europa, por isso este terá que ser descartado. Entretanto, vi outro dentro da Europa, uma boa exposição também à Novo Nordisk, neste caso com 4,09%, portanto, vamos falar dos dois ETFs com mais exposição à Novo Nordisk, mas que ao mesmo tempo tem um fund size decente, e é claro que, apesar de estar a partilhar contigo, não são sequer duas opções válidas para mim, porque tem exposição apenas ao mercado europeu, e também a Novo Nordisk ainda pode cair mais, ou seja, ainda não existe quaisquer notícias ou quaisquer sinais que a mesma pode começar a recuperar a partir daqui, apesar de estar no nível de suporte. Por isso, o que é que eu decidi fazer? Novamente recorrer a este artigo. Este é um artigo que nos diz qual foi o desempenho, neste caso do S&P 500, relativamente ao seu crescimento de dividendos. Por isso, se nós formos aqui para baixo, tem vários gráficos, mas se formos aqui mais para baixo, conseguimos ver que quando houve um declínio do S&P 500, seja quedas, seja correções ou recessões, realmente qual foi a queda do S&P 500, mas o que é que aconteceu aos dividendos? Por isso, enquanto o S&P 500 teve toda esta queda, a redução em termos de pagamento de dividendos foi no máximo cerca de 10%, 8%.
Por isso, entre 2008 e 2009 por acaso foi de 23%, pronto, foi um caso excepcional, mas maioritariamente foi pequenas quedas ou até houve algumas subidas. Em 1987, por acaso até houve uma subida. Aqui entre 2000 e 2002 houve só uma queda de 0,5% nos dividendos, enquanto o mercado caiu desde o seu pico quase 50%. Por isso é interessante vermos também nesta perspectiva de procurar empresas para receber dividendos. E por isso eu tenciono reforçar novamente neste ETF que já foi adquirido no passado, que o seu dividend yield neste momento, aqui não conseguimos ver porque é acumulativo, mas se procurarmos pelo ETF distributivo, está bem, e formos mais para baixo, tem aqui algures. Ou seja, se for mais para baixo, vemos que o dividend yield atual, pronto, apesar de não ser muito elevado, é de 1,27% e tem aqui empresas que talvez aguentam melhor estas quedas. Ou seja, quando eu falo em quedas, estou a falar se o mercado realmente entrar numa correção e depois numa recessão no futuro. Porque existe essa possibilidade. Pronto, tem um total expense ratio de 0,38%, é acumulativo, é físico, tem um fund size relativamente grande, existe desde 2016 e é constituído por 473 empresas. Entretanto, também está próximo de máximos absolutos, tal como podes ver. Aliás, se formos ver em dólares, está praticamente em máximos absolutos. Tem uma volatilidade de 13,99%, ou seja, vai de encontro à zona 1, e tem uma exposição de cerca de 57% aos Estados Unidos, depois a restante porcentagem aos restantes países, tal como podes ver aqui. Maioritariamente há tecnologia, depois bens não necessários, industrials e saúde. Repara que industrials e saúde têm quase o mesmo peso que os bens não necessários, portanto aqui a diferença não é assim tão grande. Deixa-me ver se eu consigo ver mais. Portanto, telecomunicações, consumer staples. Mas sim, as empresas que têm maior peso neste ETF é aqui Microsoft, Apple, Broadcom, AbbVie e por aí fora. Temos aqui algumas empresas que não é do meu agrado, como é o caso da Louis Vuitton, mas também temos a falar de um peso apenas de 2,12%, sendo que o top 10 ocupa um peso de apenas 27,70%, por isso não é muito significativo. Agora, se olharmos para baixo, vemos qual foi o seu desempenho em 2024, foi de 15,91%, depois 2023 de 14,14%, 2022 de menos 8,56% e 2021 de quase 30%, sendo que desde o início do ano até agora apenas teve uma subida de cerca de 3%. Ou seja, será que a mesma pode ser um ETF interessante? É uma questão de colocares na balança, entender se pode ou não fazer sentido para o teu perfil. Porque aqui no meu portfólio, desde que foi adquirida, se foi há 2 ou 3 meses, ela teve, deixa-me lá ver, uma valorização de quê? Teve uma valorização de 6,31%. Exatamente, teve uma valorização de 6,31%. E deixa-me lá ver se consigo ver quando é que foi adquirida. Vou clicar aqui em detalhes da posição. Foi adquirida aqui 18/7. Por isso, ao ser adquirida ao 18/7, estamos a falar de 5 meses em que teve uma valorização apenas de 6,32%. Ou seja, é realmente um ETF mais conservador e não teve um grande crescimento desde a altura que eu adquiri e por isso pode não ser indicado para ti. Mas sim, para o meu caso, para este mês em específico, acho que faz sentido e daí eu queria reforçar. Assim sendo, eu vou procurar pelo mesmo, ou seja, vou procurar pelo ensino e atenção que é o acumulativo. Por isso, ver se eu não copio errado, por isso isto é o acumulativo. Entretanto, procurar aqui pelo ensino e está aqui. Então, existe o em pounds, existe em euros. Eu quero em euros. Agora, eu vou arrastar. Aliás, primeiro tenho que tirar daqui este gráfico e agora consigo arrastar. Pronto, como entretanto já teve uma subida, posso não adquirir os 11 ETFs que eu adquiri no passado e talvez ser apenas 10. Portanto, vou colocar uma nova ordem. Exato, ou seja, o mais próximo, neste caso, seriam 10 ETFs, porque tendo em consideração que estamos na zona 1, então a minha aquisição, tal como eu já partilhei em episódios passados, é aqui os 300 mais 100. Se fosse na zona 2 era 400 mais 100, por isso 500. E se fosse aqui na zona 3 seria 600. Por isso, conforme a zona que estamos, eu vou aumentando. Sendo que ao estar na zona 1 serão estes 400 euros. Há aqui uma coisa que não estou a fazer porque eu penso que já seria intuitivo, mas a verdade é que não é. Por isso eu vou mudar isto em 2 horas, porque a verdade é que só assim é que consegues ver as zonas reais. Por isso, a partir do SMMA, a partir de vários mínimos relativos anteriores entre a zona 2 e a zona 1, e assim já consegues ter uma boa noção. Porque há bocado não dava, só que eu às vezes penso que, como já vamos no 38º episódio, já é quase como se fosse intuitivo, por isso deixei de estar, porque realmente não faz diferença. Estarmos praticamente em máximos absolutos, é claro que iríamos estar na zona 1. Mas pronto, assim sendo, o que eu vou fazer neste momento é fazer a respectiva aquisição, neste caso será de 10 ETFs. É assim, também não posso dizer que é o ETF que me sinta mais confortável, porque eu realmente gostaria que estivéssemos na zona 2 ou na zona 3 para eu adquirir ETFs um pouco mais arriscados, mais voláteis e que a possível valorização fosse superior, mas tendo em consideração que nós vamos fazer talvez novos máximos absolutos e mais tarde ou mais cedo pode haver uma correção, então este sinto-me um pouco mais confortável
comparativamente a outros. Por isso, face ao custo de oportunidade para o meu perfil de investidor e objetivos, considerando aquilo que pode estar por vir e não projetando que as coisas vão continuamente subir sem parar, então este é o que me sinto mais confortável. Por isso, 10 ETFs, comprar e confirmar. Ok, segunda aquisição feita e está aqui. Ok, já foi feito. Assim sendo, eu vou ao histórico da conta para ver exatamente o valor que foi adquirido. Por isso, não é em ordens, aqui no numerário foi por 392,80. Então, 392,80, só para ver aqui o meu fecheiro, só para colocar exatamente, 392,80, está, e agora está tudo atualizado com valores reais. Por isso, mais uma vez, a XIRR atual do portfólio está quase nos 20%, após 38 episódios, portanto mais de 3 anos, já quase a aproximar-nos, ainda falta, não é? Mas já mais próximo dos tais 5 anos, porque quando chegar os tais 5 anos é que marca uma grande etapa, porque após 5 anos é que temos uma noção real daquilo que foi o desempenho do portfólio nesses 5 anos. Pois é cada 5 anos, ou seja, 5, 10, 15 e assim continuamente. Porque, tal como podes ver, se realmente isto continuasse a manter este ritmo, ou seja, com uma XIRR de 19,15%, então bastaria que eu continuasse a fazer aportes durante 15 anos e 2 meses para que eu atingisse o FIRE, e quando falamos do património FIRE, aqui já tem em consideração a inflação a considerar mesmo no valor, está bem? Portanto, a perda do poder de compra, mas já considerando o incremento no valor, e que daria 700 e quase 80 mil. Ou seja, ter 780 mil daqui a 15 anos, já após ter passado mais destes 3 anos, acho que seria até um valor muito interessante. E tu concordas com isso, certo? E depois aplicando esta estratégia de ir tirando 4,5% anualmente para fazer face a despesas e outros gastos que possa vir a ter, acho que está no caminho certo. Portanto, se este episódio foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.